Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos, que nessa quinta-feira o Senhor possa ministrar algo ao seu coração. Eu peço que você curta esse vídeo e que também se inscreva no canal. A palavra, ela nos diz assim, no texto lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: Fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive em mim força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi o som das suas palavras, e caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. No versículo 12 diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O profeta Daniel, aqui no capítulo 10, ele busca entender qual era o cenário espiritual que ele estava vivendo, que a nação de Israel estava vivendo, e ele jejua ao Senhor, ele aplica o coração em orações, em súplicas, em consagração. E chega um momento em que o Senhor ele se revela. Após 21 dias, o anjo ele vem com a resposta, ele vem com um entendimento, uma visão daquilo que seria os fatos que aconteceriam, os eventos. E a palavra fala que quando Daniel ele tem essa experiência, né, quando ele vive, ele estava com alguns homens, mas esses homens não viram o anjo que se apresentou a ele, que apareceu, não tiveram a mesma visão que ele. Quer dizer, ele estava à borda do rio Hidekel e com algumas pessoas, porém essas pessoas não viram nada, só Daniel viu. E a palavra ela é bem clara, que os homens que estavam com ele não viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, esconderam-se, ou seja, eles não viram, mas o temor que veio sobre eles fez com que eles fugissem. E aí Daniel diz: Fiquei, pois, eu só. E, irmãos, olha, quantas vezes nós nos sentimos assim? Não é uma verdade isso? Quantas vezes nós nos sentimos só? Passamos pelas provações, as coisas acontecem ao nosso redor, na nossa vida, e literalmente só eu e o Senhor, você e o Senhor, a gente e Deus, não tem mais ninguém que fique, todo mundo foge, todo mundo corre, todo mundo abandona e ninguém tem a percepção do que realmente está acontecendo. Eu lembro que eu passei por uma luta, e nessa provação, como que o Senhor ele já antecipa, né, as coisas. Antes de passar por isso, o Senhor já estava entrando nos meus sonhos e me mostrando o cenário espiritual daquela luta, antes de passar pela luta. Mais tarde, quando eu passei, eu entendi por conta desses sonhos. E eu me recordo que entrava um ladrão na minha casa e ninguém enxergava, só eu que enxergava. Ele tentava, de alguma forma, colocar as mãos no pescoço do meu filho e ali estrangular o meu filho, que ainda era muito pequenininho, na época ele tinha 3, 4 anos, e eu lutava com aquele ladrão. Só que era impressionante, porque eu lutava com ele, a criança enxergava, né, o ladrão, e eu enxergava. Agora os demais adultos da casa não enxergavam. E aí o Senhor me mostrou que haveria uma dificuldade, porque o inimigo, né, quando a gente fala de matar, roubar e destruir, e o ladrão aqui tipifica o inimigo, está falando de uma coisa que o inimigo ia tentar fazer, uma brecha que foi dada, ele ia entrar, porque se ele entrou, porque uma brecha foi dada, e ele ia tentar trazer o mal. Só que eu enxergava ele, como eu enxergava, eu conseguia lutar contra ele. A palavra diz o quê? Submetei-vos a Deus e resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. E quando eu lutava com ele, ele via, né, que eu estava enxergando ele, ele percebia que eu estava enxergando ele, ele fugia. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele sonho foi um retrato do mundo espiritual, daquilo que ocorreu. Então, às vezes, só nós temos a visão espiritual daquilo que está acontecendo. Às vezes, só nós temos a percepção, ficamos só. Como Daniel ficou só e ele teve a revelação de todo o cenário. Por isso que há de se ter muito cuidado. A gente quer desabafar, nós queremos contar, compartilhar, né? Ele chega lá na manicure e quer comentar com a manicure o que está acontecendo, vai lá no cabeleireiro.
dos maiores psicólogos do mundo moderno é o cabeleireiro, né? Ele tem já a tática de distrair, só que nem tudo a gente deve contar. Tem coisas que realmente é você e Deus, você na sua intimidade com o Senhor. O que estava acontecendo, o cenário espiritual que Daniel está vivendo ali, é um cenário muito, muito intenso. Havia os reformadores, havia ali os reformadores que estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém, havia profetas esforçando o coração deles, e Daniel tinha sido levado para a Babilônia e estava vivendo aquele período ali. E naquele momento o inimigo tinha entrado no coração do imperador e havia uma obstrução quanto à reconstrução da cidade. Olha o cenário desenhado. O próprio príncipe da Pérsia, aqui representando o próprio adversário, essa expressão príncipe da Pérsia fala de possivelmente uma ação maligna muito intensa, né, de vamos dizer assim, um demônio de alto escalão que se opôs ali a tudo aquilo que Daniel estava querendo entender. E às vezes é assim, esse príncipe da Pérsia, ele impediu com que Daniel viesse a receber antes a bênção. Quando o anjo ele vem até Daniel, ele fala assim, olha, não temas, lá no versículo de número 12, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Olha que coisa maravilhosa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das suas orações. Olha o poder que a oração tem no mundo espiritual. Aí ele diz assim embaixo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, quer dizer, uma potestade maligna se opôs a esse anjo, é que teve que vir um arcanjo de guerra celestial chamado Miguel e se opor ali àquela potestade maligna. Então, o mundo espiritual é real, ele existe, existem guerras sendo travadas na sua vida, por isso que às vezes as coisas elas podem estar com um processo tanto quanto parado, mas o Senhor ele está pelejando por você. Daniel ele fala, eu fiquei só. Muitos vão correr, muitos vão fugir, muitos não vão te assistir, mas o Senhor está contigo. Quando Paulo ele faz a sua defesa, ele fala, olha, na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas o Senhor, ele me assistiu. E é o Senhor quem tem nos assistido, é o Senhor quem tem nos consolado, tem reforçado, né, a nossa fé, tem reforçado as promessas que um dia Ele fez. Por isso que nós continuamos. Ficamos só, é uma experiência individual. Não tem muito para onde correr, não. Realmente é uma experiência individual. Então, desde o primeiro dia que ele aplicou o coração dele, que ele se humilhou, que ele buscou, que ele se colocou diante do Senhor, as orações dele foram ouvidas. O clamor dele foi ouvido, só que havia um tempo. Não é diferente, a nossa aprovação está aí, a luta está aí, as pessoas querem chegar perto, ajudar. Como eu falei, todo mundo quer ajudar, né? Tem gente que quer ajudar, sim, mas não vai conseguir, porque é uma experiência sua, individual, intransferível. É uma experiência sua com Deus. Agora, a gente finalizar aqui, o que fica nessa manhã é o versículo 12. Não temas, não temas. O anjo ele fala isso para Daniel, porque quando as coisas acontecem, todo mundo se assombra, né? Os companheiros de Daniel correram porque ficaram com medo, quando veio sobre eles um grande temor. Muitos estão voltando para trás, recuando por conta do grande temor. E uma das piores coisas que a gente pode temer é o desconhecido. E às vezes tememos, é confortável continuar ali numa posição determinada, onde a gente já conhece. A dor, a pior dor que tem é desconhecida, porque quando a gente já conhece a dor, a gente se acostuma a ela e de alguma maneira a gente arruma um certo conforto, uma certa posição. Sabe, tá doendo aqui o braço, mas se eu ficar deitado numa posição específica, pronto, eu vou conseguir um conforto, um certo alento. Mas a dor desconhecida, né, e isso que às vezes faz com que muitos recuem. Agora, não volte atrás, não fuja do projeto. Daniel entendeu todas as coisas e recebeu a sua bênção, porque ele continuou, porque ele perseverou. E seja assim nessa manhã de quinta, nesse dia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo.